Salmo 126, está escrito o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Eu quero hoje pensar e meditar com você sobre o tema: o clamor por um tempo de restauração. Eu estou seguro disso. Fazendo um diagnóstico honesto da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa denominação, do nosso ministério, todos nós haveremos de concordar que nós estamos precisando de restauração. Estou convencido disso, que nós não estamos sendo tudo aquilo que Deus requer que sejamos. Nós não estamos usufruindo tudo aquilo que Deus dispôs para nós usufruirmos. Nós não estamos sendo tudo aquilo que Deus ordenou que sejamos. Em outras palavras, nós precisamos de restauração. E esse texto ele é tão relevante, e ele é tão urgente, e ele é tão oportuno, porque trata disso. Percebam vocês que o salmista trata de 3 assuntos essenciais aqui. Dos versos 1 a 3, ele está fazendo uma volta ao passado, uma visão do retrovisor, olhando que nós temos uma história de salvação para contar, um passado de glória. Se você olhar comigo no verso de número 4, ele já não olha para trás mais, já não é uma retrospectiva mais, ele pousa os seus olhos no presente, e aqui temos um desafio. O presente a enfrentar é um grande desafio, porque é um presente de crise. Mas se você notou comigo, os versos 5 e 6 já mudam de novo o cenário. Ele não olha para trás, ele não olha o presente, ele faz um levantamento de olhar para o futuro. E aqui temos um investimento a fazer, um futuro de promessa. Então esse texto tem 3 verdades: um passado de glória, um presente de crise e um futuro de promessa. Por que nós podemos esperar restauração? Porque o Deus que fez é o Deus que faz. Se Ele fez ontem, se Ele restaurou a nossa sorte ontem, Ele pode restaurar a nossa sorte hoje. E se Ele é poderoso para restaurar a nossa sorte hoje, a nossa jornada deveria ser uma semeadura audaciosa para que tenhamos uma colheita venturosa. Então, com isso em mente, eu chamo a sua atenção para nós olharmos algumas lições desse texto. Primeiro, as maravilhas que Deus fez ontem devem nos motivar a buscar a Deus com mais fervor hoje. E aqui eu chamo a sua atenção para os versos 1 a 3. Vejam vocês que ele está olhando para o passado e diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É claro que esse texto remete à libertação do amargo cativeiro babilônico.
quando Judá, o povo de Deus, viveu 70 anos num cativeiro. E agora Deus interfere na história, desbanca o poderoso império babilônico, levanta um novo império no cenário mundial. E já o profeta Isaías, há 200 anos antes, tinha chamado Ciro de servo de Deus, aquele que haveria de abrir o caminho para que o povo judeu retornasse à sua cidade de Jerusalém, para reconstruir o muro, o templo, os muros, e recomeçasse a sua caminhada. É muito importante entender, irmãos, que nós olhamos para trás e vemos também na nossa vida um tempo de restauração. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Nós éramos filhos da ira, hoje somos filhos amados. Nós estávamos condenados e hoje estamos justificados. Nós estávamos indo para um abismo e hoje peregrinamos rumo ao céu. Essa é a nossa história. Mas preste bem atenção, nós não vivemos apenas de história. Nós não vivemos apenas de história. Nós somos uma igreja histórica, mas nós não moramos no passado. E nós precisamos entender isso. O Deus que fez é o Deus que volta a fazer. E o Deus que fez e faz é o Deus que nos dá a esperança de que fará novamente amanhã. Então eu chamo a sua atenção para alguns pontos que quero destacar. Primeiro, a intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa. Olha o verso 1 comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles não esperavam isso, ou eles não esperavam tudo isso, ou eles não esperavam tão rápido, ou eles não esperavam com essa proporção. Quando Deus foi, agiu e quebrou o jugo e trouxe-os de volta, eles ficaram como que boquiabertos, pasmos, estupefatos, numa linguagem como quem sonha. Agora você precisa entender que tipo de situação eles viveram, porque para você falar em restauração, só é restaurado aquilo que está quebrado, só é restaurado aquilo que está destruído, só é restaurado aquilo que sofreu um ataque violento. E eu chamo a sua atenção para entender que aquele povo tinha perdido a sua liberdade, tinha perdido a sua pátria, tinha perdido o seu templo, tinha perdido suas famílias, tinha perdido o culto, tinha perdido as festas, tinha perdido completamente tudo aquilo que para eles era importante. Eles estavam agora num cerco, eles estavam agora enfrentando o opróbrio e a escravidão. Como é que eles estavam lá na escravidão? O Salmo 137 descreve isso de uma forma precisa. E a primeira coisa que eles estavam enfrentando era a crise da desinstalação. Eles dizem às margens dos rios da Babilônia. É quando você está onde você não gostaria de estar. É você pisar numa geografia que você nunca gostaria de ter pisado. É você ir para um lugar que você nunca gostaria de ter ido. É você ter sua liberdade completamente cerceada. E agora você não é livre mais. Você está onde as pessoas levam você para estar. Eles estão às margens dos rios da Babilônia. Eu chamo isso de uma crise de desinstalação. Mas em segundo lugar, eles estavam vivendo a crise da apatia coletiva. Nós nos assentávamos. Não tem nenhuma postura de luta, de expectativa, de combate, de aguardar um novo rumo para a vida. Eles se renderam, eles se capitularam, eles estão assentados, todos apáticos, todos sem esperança, todos capitulados a um total desespero. É um desânimo crônico, é a morte da esperança, é a aposta de que a crise é imutável, é aceitar o caos. Mas em terceiro lugar, eles estão vivendo a crise da melancolia. Diz o texto, nós nos assentávamos e chorávamos. Eles não assentavam para planejar, eles não se assentavam para orar, eles não se assentavam para
refletir sobre o que estava acontecendo. Eles estavam completamente rendidos ao choro, o coral do gemido, a orquestra do lamento, a sinfonia do soluço. Era isso que eles estavam vivendo. Mas mais do que isso, quarto lugar, estavam vivendo a crise da nostalgia, lembrando-nos de Sião. Estão olhando para trás, que perderam o que tinham, a saudade, mas nenhum plano, nenhum projeto, nenhuma expectativa, nenhum objetivo de ver alguma coisa nova acontecendo, apenas olhando para trás, amargos com o presente, porque não largaram o passado. E vejam vocês, que a Bíblia diz que eles não cantavam os cânticos de Sião, eles dependuraram suas harpas. Mas em último lugar, eles estavam vivendo a crise da mágoa incurável. Quando você termina o Salmo 137, eles estão olhando para frente, eles estão dizendo assim: ó filho da Babilônia, feliz é aquele que pegar uma pedra, esmagar a cabeça de seus filhos. Quando eles olham para o futuro, não tem perdão, não tem graça, eles querem sangue, eles querem vingança, eles estão magoados, eles estão feridos. Prestem bem atenção, irmãos, que eles estão vivendo um terrível momento de cerco e de escravidão. O que Deus faz? Deus desbanca Nabucodonosor, aquele rei megalomaníaco que saqueou, invadiu, destruiu Jerusalém. Deus arranca o camarada do trono mais alto da terra e o manda comer capim com os animais. Depois Deus pega esse poderoso e megalomaníaco império e o entrega nas mãos de um outro império. E agora este novo rei, o Ciro, resolve abrir as portas do cativeiro e deixar esse povo voltar para sua terra, para sua nação, para reconstruir o seu país, para renovar os seus sonhos, para retornar à sua realidade espiritual. E quando eles enxergam todo esse panorama, eles disseram em coro: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Como quem sonha. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina. Mas vejamos uma segunda coisa. A intervenção de Deus produz alegria indizível. Veja comigo o versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Vejam vocês que lá atrás o que eles estavam fazendo? Chorando. E agora como é que eles estão? Sorrindo, com alegria, com entusiasmo. E sabe, irmãos, Deus é o Deus que ainda hoje, também na nossa vida, transforma choro em alegria, transforma lamento em louvor, transforma o vale de lágrimas num verdadeiro manancial. O Deus que agiu ontem é o Deus que age hoje na nossa vida também. Mas em terceiro lugar, notem comigo que a intervenção de Deus produz impacto nos outros e torna-se um poderoso testemunho entre as nações. Olha a parte B do versículo 2: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Links na descrição desse vídeo. Quando Deus opera poderosamente, libertadoramente, milagrosamente na nossa vida, isso não fica preso no reduto da experiência pessoal, isso transborda, isso transpira, isso se projeta para outras pessoas. Porque podem ter certeza, irmãos, os olhos do mundo estão voltados para nós, as pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos notando. E quando o mundo olha e vê a tragédia que desaba sobre um crente, o mundo comenta. Mas também quando o mundo vê a mão de Deus poderosa agindo em favor do crente, tirando-o do poço escuro da angústia, tirando-o do cerco do inimigo, tirando-o dos momentos amargos da vida e levando esse povo às vitórias mais consagradoras, o povo reconhece: não, entre as nações está sendo comentado isso, Deus fez grandes coisas por eles. E amados irmãos, todos hão de reconhecer que Deus tem feito grandes coisas por nós.
éramos prisioneiros do pecado, éramos prisioneiros do diabo, éramos prisioneiros do mundo, vivíamos escravos do vício, das mazelas, de todas as sortes, e Deus limpou nossa alma, e Deus resgatou a nossa vida, e Deus transformou a nossa história. Somos um povo livre, louvado seja Deus. Mas ainda, quarto lugar, a intervenção de Deus gera em nosso coração um reconhecimento sincero. Veja comigo o versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Preste atenção nisso. Há um risco muito grande de nós recebermos grandes intervenções de Deus e colocarmos tudo isso no campo do território do comum, do natural, e acharmos que é isso mesmo. Como um dia uma pessoa me disse assim: é papel de Deus perdoar, então posso pecar porque Ele vai perdoar. E a pessoa recebe perdão e nem valoriza. Quantas vezes Deus tem abençoado você, Deus tem feito milagres na sua vida, e às vezes você nem reconhece isso. Deus tem dado saúde, Deus tem dado uma casa para você morar, Deus tem dado uma cama para você dormir, Deus tem dado roupa quente para você vestir, Deus tem guardado você numa cidade tão complicada como São Paulo. Você enfrenta riscos e perigos a toda hora. Você vai para casa, você vai para o trabalho, você volta para casa, seus filhos vão para a escola, voltam da escola. Deus mudou a sua sorte, Deus transformou a sua vida, Deus lavou você com o sangue do Cordeiro, Deus adotou você na sua família, Deus deu o Espírito Santo para morar em você, Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é ovelha de Cristo, você é a herança de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus. Deus coloca os seus anjos ao seu redor para guardar você. Deus abençoa você com toda a sorte de bênção. Deus equipa você com a sua armadura. Deus coloca à sua disposição a suprema grandeza do seu poder. Deus oferece para você a paz que excede em todo entendimento. Deus oferece para você a alegria indizível e cheia de glória. Deus colocou o seu Filho como seu intercessor lá diante da sua destra. Deus colocou o Espírito Santo para interceder por você, em você, ao Deus que está sobre você, e de repente você recebe todas essas bênçãos e não reconhece. E o texto diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E quando você tem gratidão, você tem no coração alegria. Por isso estamos alegres. Pois bem, queridos, depois que nós fizemos essa retrospectiva do que Deus já fez, agora eu chamo a sua atenção para o verso 4. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Irmãos amados, o que eu noto aqui é o perigo que você e eu ainda enfrentamos hoje, que é o perigo da rotina espiritual. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa levantar a mão. Quantos de nós aqui, honestamente, reconhece que já viveu dias de mais intimidade com Deus, de mais deleite espiritual do que está vivendo hoje? Você tem mais tempo de crente, você conhece mais Bíblia, mas o seu coração hoje está mais seco. Já teve lá atrás.
Lá atrás você já foi uma pessoa mais consagrada, mais fiel, mais entusiasmada, mais cheia do Espírito Santo, mais piedosa, mais apaixonada pelas coisas de Deus, mais apegada às coisas lá do alto, mais envolvido com a obra de Deus. De repente o tempo foi passando, você foi se acostumando, de repente você perdeu a alegria, você perdeu o entusiasmo, você lê a Bíblia mecanicamente, você vem à igreja, mas você não tem expectativa, você ora, mas não sente que as coisas estão acontecendo. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. Eles voltaram para Jerusalém, voltaram com alegria, voltaram com gratidão, voltaram com festa, mas daqui a pouquinho entrar na rotina. Vieram os problemas, vieram os inimigos, veio a dificuldade, veio a pobreza, veio a aflição, todo mundo foi cuidar dos seus negócios, cada um para a sua casa, a casa de Deus ficou esquecida, o tempo parou no meio do caminho, e todo mundo desanimado. E chega um momento que eles precisam parar e dizer assim: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que esse texto significa para nós? Significa o seguinte: os lugares secos de agora podem ser fontes abundantes de vida para você ainda hoje. Agora, algumas lições precisam ser tiradas desse versículo. Primeira lição é que um passado de glória não é garantia de um presente vitorioso. Preste atenção nisso. Talvez você que está aqui hoje, se lhe fosse dada a oportunidade, você viria aqui à frente e contaria para nós de forma emocionante como foi a sua conversão, o tempo do seu primeiro amor. E de repente, depois de alguns anos de convertido, você virou um crente comum. As glórias do passado ficaram. Aquele primeiro amor feneceu. Oh, amados irmãos, as vitórias do ontem não são suficientes para hoje. Você foi cheio do Espírito Santo ontem, precisa ser cheio do Espírito Santo hoje. Você que foi um crente fiel ontem, precisa ser fiel hoje. As bênçãos antigas não são suficientes para a vida hoje. Deixa eu exemplificar isso. Uma das coisas que mais choca o meu coração é visitar lugares onde aconteceram grandes avivamentos espirituais no passado, e hoje as igrejas nesses mesmos lugares estão mortas. Pega Éfeso, por exemplo, um dos maiores avivamentos da história aconteceu em Éfeso. Olha o continente europeu, Inglaterra, Holanda, Suíça, Alemanha. Vá visitar esses países hoje, onde poderosos movimentos de oração e de derramamento do Espírito Santo aconteceram, e as igrejas hoje estão morrendo, porque as vitórias do ontem não são garantias de vitória hoje. Agora notem outra coisa: a sequidão hoje, meus irmãos, não deve nos levar nem ao desespero, nem ao conformismo. Por isso ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Porque é um grande risco da igreja entrar numa espécie de conformismo com a situação de aridez. Irmãos, eu tenho rodado esse país de norte a sul, de leste a oeste, e eu posso lhes garantir que mais de 50% das igrejas hoje estão vegetando. Quando eu digo vegetando, é que não crescem. Entra 5, sai 6. Há poucos dias um pastor me ligou e disse: pastor Hernandes, a nossa denominação num ano inteiro não batizou uma pessoa por igreja em média.
pessoas que entraram nesta zona cinzenta do conformismo com aridez, se contenta apenas com um culto no domingo, um culto na quarta-feira, e se não vai ninguém também, é porque o povo não está animado, é porque tem muito trabalho, é porque tem muita desculpa, porque tem muita coisa, e as pessoas estão se conformando com isso. Entra ano, sai ano, não entra ninguém, não chega ninguém, não evangeliza ninguém, não se converte ninguém, mas também não tem vontade de sair para falar de Cristo para ninguém. E se a crise está estabelecida, não é nem para a gente se desesperar, nem para a gente se conformar, é para a gente clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torres do Negueb. Sabe, amados, eu penso que é hora da gente começar a clamar a Deus, como Elias clamou lá no Carmelo. Clamar a Deus como aqueles irmãos 120 clamaram lá no cenáculo para que o Espírito Santo fosse derramado. Clamar, irmãos, como aqueles irmãos do passado clamaram na Inglaterra no século XVIII, até que veio um grande avivamento. Clamar como os avivalistas clamaram em tempos de sequidão, para que Deus fendesse os céus e descesse, como orou o profeta Isaías: ó, se fendesse os céus e descesses. Agora preste atenção noutra coisa. Esse versículo 4 está nos ensinando que a restauração, irmãos, é uma obra soberana de Deus. Por isso ele diz: restaura, Senhor. Não sou eu que restauro. O poder da restauração não está na mão da igreja, está na mão de Deus. É Deus quem restaura. É Deus quem faz o milagre. É Deus quem inclina os corações. É Deus quem quebra a dureza do nosso coração. É Deus quem prepara a nossa vida, irmãos. Por isso é muito importante você entender isso. Não se restaura uma igreja com leis, com normas, com regras, com decretos, com decisões conciliares. Nós não produzimos o avivamento, ele vem do céu. Nós procuramos os melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores pessoas, gente com coração quebrantado. Por isso o clamor a Deus: restaura, Senhor. É Deus quem restaura. É Deus quem restaura. Agora notem algo maravilhoso aqui. A restauração, irmãos, é fruto da oração. Por isso o pedido: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. E eu chamo a sua atenção para esse ponto, que os avivamentos, irmãos, sempre nasceram do ventre, do útero da crise. Leia a Bíblia e leia a história. Quando é que a igreja experimentou um avivamento? É quando tinha um tempo de crise, quando alguém sente o peso do problema, quando alguém tem o coração esmagado por essa dor. Meu Deus, está em crise, o povo está secularizado, o povo está árido, o povo não quer saber, o povo não tem sede das coisas dos céus, o povo não quer saber de Bíblia, o povo não quer saber de oração, o povo não ama as almas perdidas, o povo não adora a Deus com entusiasmo, não há brilho nos olhos, não há lágrimas nos olhos, não há tristeza pelo pecado. E quando a igreja começa a sentir isso, então é a hora da igreja clamar, orar, buscar, interceder. Foi isso que aconteceu no passado, é isso que deve acontecer hoje, irmãos. Quando Jesus orou, o céu se abriu. Quando os 120 oraram, o Espírito Santo foi derramado. Quando Elias orou no Carmelo, a chuva caiu. Quando os irmãos oraram nos avivamentos, seja em qualquer lugar, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia, no país de Gales, na África do Sul, em qualquer outros lugares, como na Coreia do Sul hoje, é porque a igreja ora, então o céu se abre e Deus restaura a sorte do seu povo. Mas preste atenção numa coisa. Esse versículo 4 ainda nos ensina uma última lição. A restauração, ela é um milagre de Deus. Por isso está escrito assim: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que é o Negueb? O Negueb é um deserto. Mas o Negueb não é um deserto qualquer. O Negueb é o maior deserto da Judéia. Se você anda pela Judéia,
você vai ver montes elevadíssimos, vales muito profundos. Você vai ver pedras e mais pedras, aquela areia escaldante, grossa, pedregulho. Mas de vez em quando você olha o cenário e você vê como que o leito de um rio que secou. E de vez em quando você está caminhando, andando de ônibus, e toma um susto, porque uma grande enxurrada começa a descer. E de repente, aquela água que vem descendo vai rasgando as entranhas do deserto, e por onde aquela água passa, começa ali tudo a florescer. Vira um oásis, vira um vadi, e ali os animais bebem, e ali as plantas crescem, e ali os frutos se tornam saborosos, e aí tem vida. E o salmista, que conhecia bem essa geografia, conhecia bem esse fenômeno, está pedindo a Deus que faça o mesmo na vida dele, como Deus faz na natureza, no deserto da Judeia. Isso significa, irmãos, que o Espírito Santo de Deus pode descer sobre as areias escaldantes da nossa alma árida, e de repente tudo aquilo que está seco dentro de nós vai começar a receber vida, vai reverdecer, vai florescer, vai frutificar. Aquilo que está seco hoje vai virar um pomar amanhã. A primeira vez que eu fui a Israel, em 1986, nós cruzamos o deserto do Saara, entramos no deserto do Sinai, e então atravessamos a fronteira de Israel, exatamente no limite. De um lado de cá era deserto, do lado de lá era um pomar, um laranjal muito bonito, e aquilo me intrigou, e eu perguntei para o repórter assim: como é que se explica isso? Separa uma cerca, do lado de cá tem morte, do lado de lá tem vida? Como assim? E ele me explicou: onde tem água, toda a terra é terra boa. Israel levou água para o deserto floresceu. A Bíblia diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como ervas, um salgueiro junto às correntes das águas. E um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Israel, outro vai escrever na própria palma da mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Se hoje a sua, minha, nossa vida está árida, pois o Espírito Santo pode vir sobre nós. E se está seco, vai florescer. E se está árido, estas chuvas torrenciais do Espírito Santo de Deus vão fazer tudo brotar e florescer na nossa vida. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falou isso a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber. Oh, irmãos, eu creio firmemente nisso, na possibilidade de Deus restaurar nossa sorte, de Deus trazer sobre nós um avivamento, de Deus amolecer a terra dura do nosso coração com a chuva do Espírito Santo, e de repente nós vermos o fenômeno que acontece num deserto, o deserto florescer, e de repente a nossa vida que está seca e árida também florescer, para a glória de Deus.
Mas eu quero concluir trazendo o último ponto. Olhamos para o passado nos versos 1 a 3. Olhamos para o presente no verso 4. Passado de glória, um presente de crise. Mas se vocês observaram a leitura, os versos 5 e 6, agora a tônica não é mais passado nem presente, mas é futuro. Se nós tratamos de um passado de glória, se nós tratamos de um presente de crise, nós veremos agora um futuro de promessas. E o ponto aqui é: a semeadura com lágrimas é prelúdio certo de colheitas abundantes. Nós devemos tratar o trabalho árduo da semeadura como prelúdio certo de colheitas abundantes. Agora preste atenção comigo no verso de número 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção, queridos irmãos, é que a semeadura é dinâmica. A semeadura é dinâmica. Eu disse ontem aqui num dos cultos da igreja, e nós mudamos a dinâmica da igreja. A dinâmica da igreja é centrífuga. Hoje nós estamos transformando a igreja numa dinâmica centrípeta. A igreja deve ir lá fora onde as pessoas estão. Hoje nós queremos que os pecadores venham onde nós estamos. Os profetas saíram, os apóstolos saíram, Jesus saiu, João Batista saiu. O ministério é lá fora. Não tem território mais evangelizado, irmãos, que os nossos templos. E onde as pessoas estão, não tem evangelho. Nós estamos pescando em águas rasas, enquanto as águas profundas estão lá com grandes cardumes, mas nós não estamos indo lá. Pega uma cidade como São Paulo, com multidões e multidões, e nós estamos bem confortavelmente instalados nos nossos templos. E a primeira coisa que esse texto está dizendo é que você precisa sair. Para você semear, você tem que sair. Você tem que sair e você tem que andar. Tem que gastar mais as solas dos seus sapatos do que o assento dos seus bancos. Mas você tem que sair, você tem que andar, e às vezes você terá que também chorar. Quem sai andando e chorando. Agora preste atenção noutra coisa. Quem semeia, semeia com as mãos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um sermão que não é de um pastor, não é de um missionário evangélico protestante, mas de um padre mundialmente conhecido, chamado Antônio Vieira. Eu acho que qualquer pessoa que goste um pouquinho de retórica, de oratória, já ouviu Antônio Vieira. Quando eu digo ouviu, já leu os sermões de Antônio Vieira. Foi o maior orador que pisou em terras brasileiras, com quem aprendeu Rui Barbosa. E esse homem, no seu sermonário, tem alguns sermões evangélicos que dá para pregar. A maioria não. A teologia não é boa. Mas o sermão da 60ª é um bom sermão. É o sermão sobre a parábola do semeador. E nesse sermão ele levanta uma questão curiosíssima. Ele diz assim: se a boa semente produz a 30, 60 e a 100 por um, por que que hoje não está produzindo nem a 1%? Se você somar os sermões pregados no Brasil
não dá uma conversão por sermão em média. E ele pergunta: por quê? Será que Deus mudou? Será que a palavra é menos poderosa hoje? Será que os pecadores são mais pecadores do que eram no passado hoje? E ele responde: o problema é que hoje os homens escutam de nós belos discursos, mas não veem em nós eloquentes obras. O problema é que nós hoje pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos. Jesus Cristo fazia e falava, hoje nós falamos e não fazemos. Quem semeia não semeia apenas com a boca, semeia com as mãos. O grande problema, irmãos, é que hoje nós divorciamos o nosso discurso da nossa prática. Nas palavras de um escritor americano, hoje falta pão na casa do pão, e nós falamos para as pessoas: vem que tem pão, e a pessoa chega, só vê receita de pão, farelo de pão, ou dizemos: aqui teve pão há muito tempo, teve pão, maravilhosos pães, mas agora não tem mais. As pessoas entram e falam: Deus está aqui, o cara olha, mas cadê? Eu não estou percebendo. Será que é propaganda enganosa? Porque uma coisa é a onipresença de Deus, outra coisa bem diferente é a presença manifesta de Deus. É impossível Deus estar presente de forma manifesta sem que as pessoas saibam, sem que as pessoas percebam. Agora notem mais, irmãos. Nós precisamos regar o solo duro com as lágrimas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Preste atenção nisso. Jesus chorou, Paulo chorou, os homens de Deus choraram, e hoje nós pregamos com o coração seco demais, com os olhos enxutos demais. Quando William Booth, do Exército da Salvação, enviou missionários para vários lugares do mundo, alguns deles responderam mais tarde: tira-nos daqui, esse campo é muito seco, é muito árido, as pessoas não se convertem aqui, já usamos todos os métodos e nada acontece. E então ele respondeu para esses missionários: então experimentem chorar, experimentem chorar. Eu pergunto a você: qual foi a última vez que você chorou por alguém? Por causa da dureza do seu coração. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, que ainda não são convertidos? Qual foi a última vez que você fez essa semeadura, não com discurso, não com lógica humana apenas, não para ganhar um argumento, mas com lágrimas, com o coração quebrado, pregando como se fosse a última oportunidade da sua vida para alguém que está à beira da morte, com esse senso de urgência. Links na descrição desse vídeo. E o texto traz-nos uma promessa gloriosa: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Não é antes de semear, nem depois de semear, é enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A palavra de Deus não vai voltar vazia. O resultado será glorioso, porque quem opera poderosa e milagrosamente é o próprio Deus. Você quer essa restauração para a sua vida? Você admite que está precisando dela? Quem sabe hoje nós pudéssemos clamar ao Senhor: Deus, nós precisamos disso.
A gente corre o risco, irmãos, de fazer igual Moisés. Lembra de Moisés? Você quer um homem mais valente do que Moisés? É inimaginável para nós. O Império Egípcio era o maior império do mundo. Deus pega o camarada, está 40 anos no deserto, com as mãos calejadas, com a pele tostada, bota um porrete na mão dele. Agora vai lá com esse porrete, tira o meu povo de lá. Não é loucura isso? E ele enfrenta Faraó, e ele enfrenta os deuses do Egito, ele enfrenta a violência dos exércitos do Egito. Este homem não se verga diante das ameaças, mas diz o apóstolo Paulo, este homem extremamente valente, um dia não foi ousado, ele se acovardou. E sabe o que está escrito na Bíblia? Lá em 2 Coríntios capítulo 3, por que ele não foi ousado? Como ele não foi ousado? Foi quando ele subiu o Monte Sinai. Quando ele desce do Monte Sinai, o rosto dele brilhava, a glória de Deus refletia do rosto dele, as pessoas não podiam mirar para ele. Sabe o que ele fez? Para que as pessoas pudessem se aproximar dele, ele botou um véu. Só que houve um dia que Moisés começou a perceber uma coisa: aquele brilho foi apagando, aquela glória foi sumindo. Ele podia tirar o véu, que não tinha mais glória. Sabe o que ele fez? Continuou com o véu, para que as pessoas pensassem que havia glória ainda no rosto dele. Nesse dia ele se acovardou, ele não foi ousado. Agora pensem comigo na repetição dessa cena hoje, quando tantas vezes as pessoas pensam que tem glória, e aí a gente bota um véu, a gente bota uma máscara, a gente aparenta ser o que não está sendo, passa uma imagem de piedoso, de santo, de consagrado, de plenitude do Espírito, aprende cacuetes, frases de efeito, gestos, trejeitos, manias, e de repente as pessoas olham, olha que gente piedosa, olha que crente, cheio do Espírito Santo. O linguajar foi todo aprendido, os gestos foram todos bem elaborados, a glória já foi embora, mas o véu continua. Ô irmão, será que você e eu hoje não estamos precisando de restauração? Você quer isso? Vamos pedir isso ao Senhor? Restaura, Senhor, a nossa sorte, as torrentes Negueb. Vamos ficar em pé. Deus, nós estamos aqui completamente despidos de qualquer senso de vaidade, de soberba, de arrogância, conscientes da nossa fraqueza, da nossa carência, da nossa necessidade. Meu Deus, como nós poderíamos esconder de Ti, Tu que sondas os corações? Tu conheces a verdade no íntimo. Um dia no passado Tu fizeste coisas tão lindas na nossa vida, Tu mudaste a nossa sorte, as pessoas viram isso, nós reconhecíamos isso, mas hoje, Senhor, parece que é um deserto instalado, a sequidão chegou, a aridez veio,
E nós estamos aqui para dizer-te, Deus, que nós não queremos continuar assim. Nós precisamos da tua intervenção milagrosa na nossa vida. Que venha sobre nós a chuva abundante do Espírito Santo. Que caia sobre nós essas torrentes. Oh meu Deus, faz reverdecer aquilo que está seco na nossa vida. Tu és especialista em milagres, como tu fizeste e fazes ainda lá no deserto da Judeia, trazendo rios invernais naquelas areias escaldantes. Oh meu Deus, derrama as torrentes do Espírito Santo sobre nós nesta noite. Assim como tu fizeste a vara seca de Arão florescer, produzindo muitas amêndoas maduras, ó Senhor, faz o que está seco em nós reverdecer e florescer, em nome de Jesus. E não nos deixes acomodados, meu Deus, num religiosismo formal, sem vida, mas dá-nos coragem para sair, dá-nos coração quebrantado para chorar, dá-nos disposição para andar, mas dá-nos alegria também de voltar com os feixes, com os frutos abundantes dessa semeadura. A nossa vida é tua, Senhor, e nós estamos aqui dizendo que nós precisamos da tua restauração. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.